hoje, para complementar o assunto do nosso tema, Nossa Gente, Nosso Sucesso, que é o que a gente trabalha com vocês em 2023, nós trouxemos um assunto bem interessante no quadro Qual é a Sua Sugestão? Nós vamos falar sobre a autodisciplina. Quando a gente fala de disciplina, já é uma palavra bem conhecida de todos nós, né? Porque a disciplina nada mais é do que a gente cumprir regras que foram impostas para a gente seguir. Então, aqui na empresa, a gente tem até o pilar da disciplina nos nossos princípios comportamentais. E a disciplina, né, que a gente tem aqui na nossa empresa, nada mais é do que vocês seguirem as regras que existem aqui, certo? Mas falar de autodisciplina é falar como a gente consegue criar regras, estabelecer regras para a nossa própria vida. Então não é ninguém que está impondo regras para a gente seguir, são regras que a gente coloca de acordo com o objetivo que a gente quer conquistar, né? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso com esse assunto. E aí vem a nossa primeira pergunta. Quantas vezes você já desistiu de algo no meio do caminho? Então, praticamente, esse assunto é uma continuidade do assunto da Special Week do mês anterior, que a gente falou de procrastinação. Porque a procrastinação é quando a gente deixa algo para depois, né? E quando a gente fala de autodisciplina, está totalmente relacionado. Porque quando a gente desiste de algo no meio do caminho, significa que a regra que a gente estipulou na nossa vida, ela não foi cumprida da forma que a gente planejou. E por isso que a gente desistiu, né? Então, de repente, a gente encontrou algo que não deu certo, alguma barreira, alguma dificuldade, e isso fez com que a gente desistisse. E aí, temos uma outra questão quando a gente fala de autodisciplina. O grande problema é focar no resultado final. Porque quando a gente se propõe a começar a fazer alguma coisa, se a gente já querer que o resultado apareça rapidinho, quando a gente já quer que o resultado final chegue, né, de uma forma bem rápida, o que acontece? A gente desiste, a gente desanima. Então aquela motivação que fez com que a gente começasse alguma coisa, no meio do caminho a gente para, a gente desiste. Porque a regra, né, que é essa autodisciplina que a gente precisou ter, ela não foi bem estruturada, né? E aí acontece essas questões que a gente está comentando aqui com vocês. Focar no resultado final é sempre um problema com a autodisciplina, né? Porque quando a gente espera, né, que a gente alcance o objetivo rapidamente, infelizmente isso daí nos traz desmotivação, né? Mas por quê? A gente tem que planejar as coisas fracionadas, né? A gente tem que dar um passo de cada vez. A gente tem que saber que a caminhada ela vai ser longa, mas porém que a gente tem a visão que a gente pode evoluir um pouquinho por dia naquilo que a gente deseja. E aí, já falando da motivação, olha lá, a motivação faz a gente começar, mas é a autodisciplina que nos faz vencer, né? Porque a partir do momento que a gente deseja algo, a gente estrutura de que forma a gente vai conseguir aquilo, então fica mais fácil. Então, por exemplo, eu vou iniciar a leitura de um livro. Aí o que acontece? Eu estruturo, né, o melhor dia, o melhor horário para eu estar fazendo aquela leitura. Estipulo que eu vou fazer a leitura de uma página por dia, que seja. E aí o que acontece? Eu começo a fazer a leitura do livro. Mas se acontece algo que eu já paro de fazer essa leitura, aquele projeto, né, que eu determinei para minha vida, sou eu mesmo que estou parando. Né? Então, se a gente não tiver consciência que a gente tem que sempre programar as coisas com o objetivo, né, de todo dia fazer um pouco, o que acontece? Com a nossa motivação, como já foi falado, né, ela vai caindo. Né? Porque quando a gente para de fazer as coisas, a gente nunca vai ver o resultado. Né? Então, aí realmente fica complicado a gente administrar a autodisciplina na nossa vida. E aí, vejam essa frase. Fazer o que tem que ser feito independente da sua vontade. Que bom seria se a gente pudesse sempre fazer as coisas que a gente tem vontade. Né? Seria muito bom. Mas a gente sabe que não é assim. Para
conquistar as coisas, a gente precisa realmente demandar esforço, né? Demandar comprometimento, né? Então tudo isso faz com que a gente consiga ir conquistando aos poucos o que a gente precisa, não é? E aí, lembrar que quando a gente estipula alguma coisa que a gente deve fazer, se a gente esperar a nossa vontade, né, aquele objetivo cai por terra, né? Porque a gente tende a desistir, porque quando a gente demanda um pouco mais de esforço, quando a gente precisa sair da nossa zona de conforto, o nosso corpo tende a querer desistir daquilo porque está demandando esforço, né? Então, vamos refletir sobre isso também. E aí, uma frase importantíssima nessa questão da autodisciplina. Difícil não é impossível. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente acha que é difícil? Então a gente nem começa, porque a gente já coloca uma barreira, né? Ah, é muito difícil, eu não vou conseguir. Mas aí, se a gente fica com esse pensamento, a gente nunca vai dar o primeiro passo naquilo que a gente quer. Então, pensamentos positivos, que a gente é capaz de conseguir as coisas, né? Que a gente pode conquistar o que a gente quer, a gente tem que ter esse pensamento positivo dentro da gente, né? Porque se a gente não acreditar que a gente pode conquistar, a gente sempre vai estar com essa barreira aqui na nossa vida, que a gente acha que é difícil. E por isso, o que acontece? Né? A gente nem começa, porque a gente já colocou esse pensamento negativo dentro da gente. Então, difícil não é impossível. A gente tem condição de fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que estruturar, né, a nossa autodisciplina para que a gente estipula regras e a gente vá conseguindo realmente alcançar o que a gente deseja. E aí, nós trouxemos algumas dicas para que a gente consiga realmente colocar a autodisciplina da nossa vida em prática. Então, a primeira delas, estabeleça regras. A gente precisa estabelecer regras para aquilo que a gente quer. Ah, eu estou com uma vida sedentária e preciso começar a fazer uma atividade física. Aí a gente estrutura qual vai ser o melhor horário que a gente vai correr, qual vai ser o tempo que a gente vai correr. Então tudo isso é uma necessidade que a gente precisa ter para realmente ter essa regra. Mas quem que cria essa regra? É a gente, né? Não é outra pessoa que está estabelecendo o que você precisa fazer. É você com você mesmo, né? Então estabelecer regras é importante e dar continuidade naquilo que você estipulou a fazer. Como eu falei, a leitura do livro. Ah, eu vou ler um livro, vou começar a ler um livro e todo dia, em determinado horário, eu vou ler uma página daquele livro. Então sou eu que estou estabelecendo de que forma que eu vou alcançar aquilo que eu desejo. E aí uma outra dica é a questão que a gente já conversou bastante aqui também. Quando a gente tem um objetivo, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa ter um ponto de partida. A gente precisa começar. Né? Porque enquanto a gente não começar a fazer algo, o que acontece? A gente está estagnado, a gente não sai do lugar. Imagina como seria a nossa vida se a gente vivesse todos os anos da mesma forma. Ah, 2023 foi igualzinho 2022. Eu não tive nada diferente, eu não evoluí em nada, eu não comecei a fazer nada de novo. Né? Então, é sempre muito importante a gente pensar nessa questão. De que forma que eu vou começar? Como vai ser? Sabe? A gente vê, assim, tantos casos, né, de bandas musicais, por exemplo. Quando a gente vê a história de como a banda começou, gente, é tão interessante você saber, né, da forma que começou e ver o sucesso que a banda tem hoje, sabe? Então a gente vê vários casos de histórias de sucesso, mas que a pessoa começou. E começou com aquele primeiro passo. Começou a fazer um pouquinho por dia, né, e o negócio fluiu. Outra dica, não negocie com você. Por que não negociar com você? Porque quando você já estabeleceu uma regra daquilo que você precisa fazer um pouco por dia, o que acontece quando a gente negocia? O exemplo que eu dei. Ah, então eu comecei a fazer uma atividade física, eu comecei a correr. Aí eu estava correndo, corri por uma semana, aí tem alguma coisa que aconteceu que me deixou cansada, né? Algum compromisso que veio ali no meio do caminho, e o que aconteceu? Eu desisti, né? Eu parei aquilo que eu me comprometi a fazer. Né? Então, quando a gente negocia com a gente mesmo, qualquer cansaço,
qualquer barreira que a gente enxergue, por pequena que seja, o que vai acontecer? A gente vai parar, porque o nosso instinto é esse. O nosso instinto busca sempre o conforto. Então, tudo que nos tire da zona de conforto vai fazer com que a gente dê aquela deslizada, vai fazer com que a gente pense em parar. E aí, quando a gente começa algo e para no meio do caminho, como que a gente fica realizado com as coisas que a gente quer conseguir na vida? A gente nunca vai ter esse sentimento de realização, porque a gente sempre começa e para. A gente negocia com a gente mesmo. Encontrou qualquer barreira, qualquer cansaço que apareceu, faz com que a gente desista. Então, por isso que é importante a gente estabelecer regras e a gente possa cumprir. Então, estabeleça regras que você possa fazer um pouquinho por dia, mas desde que você faça, que você não pare. E aí, uma outra regra importantíssima, outra dica, na verdade, importantíssima para a autodisciplina, é essa questão da repetição. O que é a repetição? É a constância daquilo que a gente começou a fazer. Então, não deixe que você começou a fazer, deu aquele primeiro passo, mas dê aquele primeiro passo consciente que você vai fazer todos os dias. Lendo sobre esse assunto da autodisciplina, eu vi uma história de muito sucesso que é do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele não se tornou, o melhor piloto na chuva à toa. A história dele, conta que ele foi muito mal numa prova que estava chovendo. Então, ele reconheceu isso e aí o que ele fez? Todas as vezes que ele tinha oportunidade, ele treinava na chuva. Então, ele ia lá, pilotava na chuva. E isso ele fez várias vezes. Ele teve constância naquilo que ele queria. E não é à toa que ele se tornou o piloto, o melhor piloto reconhecido, o melhor piloto na chuva. Então vejam que todo mundo que é bom em algo foi porque repetiu várias vezes aquilo. Então, só nas repetições, só mantendo a constância, que a gente realmente consegue evoluir em algo. Então, a gente vê, tem a história do Ayrton Senna, tem tantos casos de atletas que foi através da constância, através da prática ali, daquela atividade que fez com que ele fosse o melhor. Só que a gente tem que ter essa consciência, que a gente não pode parar. Então, estabelecer uma regra daquilo que você quer fazer, faça um pouco por dia, mantenha a constância, repita quantas vezes for necessário até você ficar bom. E aí, essa frase aqui da autodisciplina é a mãe do sucesso. Com certeza, a autodisciplina, ela é a mãe do sucesso, porque é através da autodisciplina que a gente tem com a nossa própria vida que a gente vai conquistar aquilo que a gente deseja. Então vejam, disciplina são regras que foram impostas. Autodisciplina são regras que nós colocamos na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre todos esses pontos que a gente trouxe aqui, porque isso é comum, a gente começar a fazer alguma coisa, parar, aí a gente não se sente realizado, a gente não se sente motivado, porque a gente nunca chega no resultado final. Então, que a gente possa sempre saber que a autodisciplina, ela tem que ser bem eficiente na nossa vida para que a gente sempre busque e conquiste aquilo que a gente deseja. Deu para pegar essa dica, pessoal? Então, é que a autodisciplina faça parte das nossas vidas para que a gente alcance o sucesso. E aí, nós vamos fazer agora, para reforçar o assunto, nós vamos fazer uma dinâmica e eu vou convidar 5 voluntários para participar da minha dinâmica. Quem gostaria de participar? O texto dele, não existe fórmula mágica para quem não vai à luta. Nada cai do céu, Nada é fácil, Se
Daqui a gente já fala, a gente fala tanto isso aqui, né? Mas realmente é o que a gente precisa sempre, né, pensar, né? Ai, não é fácil, eu vou ter que ir à luta, tá tudo certo, tá tudo dentro da normalidade quando você pensa assim. Porém, um ponto aqui que deve ser reforçado nesse texto é: não se cobre tanto. Então, por isso que é bom você estipular regras que você possa cumprir, que está dentro da sua realidade. Não adianta você colocar regras que você não consegue cumprir, que está fora da sua realidade. Então, sempre coloque regras que você possa cumprir, porque assim fica mais fácil de buscar o resultado. Agora, o que adianta colocar uma regra que está fora da minha realidade? Eu sei que eu não vou dar conta, né? Então, por isso que tudo na nossa vida é equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio, não adianta ficar se cobrando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas se concentra e, como o Gregor disse, o primeiro passo é sempre o mais difícil. O primeiro passo é aquilo que a gente vai vencer a barreira, assim, e a gente começou. Ah, começou? Pode ter certeza que vai ter uma constância naquilo que você está vendo o resultado, né? Agora, a gente vê muito um caso típico, assim, às vezes as pessoas querem, estou precisando emagrecer 10 quilos, por exemplo. Aí a pessoa começa a fazer um regime e quer já emagrecer 5 quilos na mesma semana. Não vai conseguir. Então, mas se a pessoa vê, está emagrecendo 100 gramas por dia, que seja, sabe? Mas só o que eu estou querendo dizer é que são pequenos passinhos, né? São pequenos passinhos que fazem você alcançar algo maior, né? Só que esse algo maior nunca vai ser da noite para o dia, vai demorar, né? Então precisa ter o equilíbrio e ter essa questão de não se cobrar, né? Faça o que você tem condição de fazer. Beleza, pessoal? Fechamos o assunto então da autodisciplina. Agradeço a participação, palmas para eles. E quem participou vai ganhar um mimo diferente. Olha, a Letícia e a Bianca fizeram um mix de chocolate. Obrigada, viu? Obrigada.